Quem tem menos de 20 anos e acesso à rede mundial de computadores não dispensa o uso de uma nova língua para escrever suas mensagens ou se comunicar na rede de bate-papos virtuais. A nova língua é o internetês. O que parecia uma brincadeira de adolescente está abalando o coração, já tão cansado, dos professores da língua portuguesa. O assunto também ganhou as páginas dos jornais e tem alimentado calorosos debates entre acadêmicos, escritores, jornalistas, principalmente depois que um canal de televisão por assinatura resolveu lançar o Cyber Movie, os filmes com legendas em internetês. Para alguns, sintoma da lamentável e vertiginosa decadência da língua portuguesa. Para conversar conosco sobre a nova língua portuguesa na internet, o código dos jovens no mundo virtual, cybercultura, estão aqui a professora doutora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Ceará, Marcília Dias, e o mestre em marketing pela Universidade Federal do Ceará e professor de marketing e comunicação da Unifor, W. Gabriel de Oliveira. Nosso debatedor é o jornalista, repórter especial do Jornal O Povo, meu colega Emerson Maranhão. Você em casa, você ouvinte, participa do debate, mandando perguntas, mandando comentários pelo 3066-4030. O internetês é uma degradação da língua, um atentado infame à língua portuguesa, como dizem os detratores da linguagem utilizada pelos jovens na internet, Gabriel? Eu acredito que não. Na verdade, é uma atualização, digamos, não da linguagem em si, mas de formas de comunicação, né? A gente vem se comunicando ao longo dos anos, ao longo das eras, e essa linguagem ela se modifica dependendo do contexto, dependendo da época, com a entrada das novas tecnologias, que é também uma forte ferramenta nova de comunicação. É óbvio que as formas, as maneiras de se comunicar modificariam-se. Tanto a linguagem, como os formatos, como os roteiros, os discursos não lineares. Tudo isso são adaptações à entrada das novas tecnologias, e não só dessa entrada, mas também de uma cultura inteira que se modifica a partir da entrada dessas novas tecnologias. Marcílio, eu vi uma professora de português dizer que esse novo fenômeno dessa nova linguagem na internet é um assassinato a tecladas da língua portuguesa. Você concorda com isso? Bom, para alguns puristas da linguagem pode ser realmente um atentado, mas no campo da linguística, né, a gente vê o internetês como uma linguagem própria de um grupo social, né, utilizada comumente pelos jovens e mais especificamente pelos adolescentes. E como linguagem compartilhada por esse grupo, ela tem características próprias, né, características discursivas e características de letramento próprias, como os vários discursos que circulam na sociedade. Então, é comum que esses jovens, eles encontrem dentro do seu grupo de relacionamento, dentro do seu grupo social, uma forma de comunicar-se que é mais específica, né, que para eles é mais rápida. E o jovem, como ele tem inerente a ele essa característica da transgressão, então para ele transgredir essas normas ortográficas, digamos assim, no uso dessa linguagem é um desafio, né? Mas que na verdade constitui-se uma linguagem utilizada por um determinado grupo social que tem uma circulação também social, como os diversos gêneros que circulam na sociedade. Rui, eu posso causar uma desordem aqui? Agora mesmo. Então eu queria discordar de todos os três que falaram antes de mim, né? Não é para ser polêmico não, porque acho que a gente está caminhando para a direção errada. O internetês não é uma linguagem de jovem. Não é. É transgressor, sim, por conta da ruptura com o padrão vigente. Mas ele é uma linguagem dos usuários da internet. Por que é que eu digo isso? Porque eu tenho certeza, eu vou falar... O Rui acho que é o mais jovem daqui entre nós, certo? Mas eu tenho 40 anos de idade, estou tão longe de ser jovem. E eu uso VC, eu uso PQ,
eu uso 2 pontos, parêntese. Eu sou fluente em internetês. E eu sou um homem de meia idade. Querendo ou não. Não querendo, mas que querendo, na verdade. Não, 40 anos, meia idade, porra, é uma expectativa média de vida do brasileiro é 76. Se eu tenho 40, já passei da metade. Bom, Maranhão, mas acontece o seguinte, os jovens, eles já são praticamente nativos digitais. Não é que seja uma linguagem específica do mundo jovem ou do mundo adolescente, mas esses adolescentes que hoje estão aí, eles são nativos digitais. Nós somos imigrantes digitais. Concordo. Nós não nascemos teclando um computador, como essas crianças hoje nascem já teclando um computador. Hoje não se usa mais nem teclar, né? Apenas tocar o dedo, né? Sim. Então... eu queria até alargar um pouco a fala do Emerson. Eu concordo com a professora, né? Realmente eles são nativos digitais, então realmente prioritariamente, né? Digamos que prioritariamente eles são os maiores usuários dessa linguagem e os demais realmente é um processo migratório, né, para dentro das tecnologias. Mas quanto a ser uma linguagem de internet, dos usuários de internet, eu discordo um pouco de fechar tanto na internet. Por quê? Porque na hora que começou a se popularizar, outras camadas começaram a se utilizar dessa linguagem. Por exemplo, a publicidade. Na hora que a publicidade se apodera dessa linguagem, como a linguagem das hashtags, ou então a própria linguagem dos emoticons, se apodera dessa linguagem e joga para toda a camada social, aquela linguagem que era oriunda sim da internet, ela transborda. E vai para pessoas que às vezes nem usam a internet. Mas ela tem uma compreendem a mensagem. Tanto que a gente está nominando-a de internetês. Mas é claro que ela há muito tempo saiu dos amplos limites da web e tanto que nós estamos discutindo ela aqui num ambiente offline. Agora, bom, feitas essas... Não tão offline. Feitas essas colocações aí da questão de que a geração do Maranhão é uma geração que migrou para essa nova linguagem, quer dizer, a gente hoje está vendo chegar à adolescência essa primeira geração que nasceu usando a internet, né? É possível identificar características específicas dessa geração que diferencia essa geração da geração de homens maduros como o Maranhão, por exemplo? Bom, essa geração, né, que nasceu já com o computador, né, com essas novas tecnologias, é uma geração que ela é extremamente tecnológica, né? Ela é uma geração que você não ensina um menino a como passar um e-mail, a como redigir um e-mail, a como entrar numa sala de chat, a como fazer uma inscrição no Facebook. Eles aprendem isso por si só. Né? Eles aprendem isso fazendo, eles aprendem isso junto com os colegas, na troca mesmo de mensagens. E a nossa geração, ao contrário disso, foi uma geração que teve que realmente aprender a fazer tudo isso, né? A perguntar como é que liga esse computador. Né? Eu começo por onde? Eles entram em contato com essas tecnologias e eles já estão familiarizados com ela. Da mesma maneira que nós éramos familiarizados com as tecnologias que nos cercavam quando nós éramos crianças. A máquina de datilografia. Gente, assim, não há motivo para susto nem para pânico. O que a gente está vendo é uma geração que tem toda intimidade com a tecnologia que a cerca. Da mesma maneira que, quando eu era criança, na década de 70, eu tinha toda a familiaridade com a tecnologia que me cercava. Meu pai conta que eu pequeno ligava a televisão, que ele tinha dificuldade para ligar. Eu achava todos os botões ali, resolvia, localizava canal e tudo mais. É interessante isso. Eu fico completamente em pânico quando eu compro algum computador mais moderno, algum gadget, assim, porque os meus filhos, mas como é que faz isso? E eles me olham com uma cara, como é que você aprendeu a fazer isso? Espanto, me olham com uma cara como se eu fosse o maior idiota do mundo. Assim, mas como, enfim. Agora, se não é preciso entrar em pânico, como diz o Maranhão, não é preciso também haver um certo, digamos, temor, no sentido de que possam estar colocando os carros na frente dos bois, ou seja, esses adolescentes têm acesso à internet, têm acesso ao celular, o mais moderno que há, mas não a norma culta da língua escrita. Isso não é um perigo? Peraí, Rui. Não. Eles têm acesso à norma culta sim, porque nem todos. Não
Nem não, todos. e se eles forem alfabetizados, eles passaram por um processo de conhecimento da língua culta. Ainda se ensina a norma culta da língua nos bancos escolares. Não, mas espera aí, eu conheço pessoas, a professora do Gabriel deve conhecer pessoas que aprenderam a escrever com essa nova língua e não passaram pelos bancos de alfabetização. Mas isso é uma quantidade muito pequena de pessoas que no universo, né, social é muito pouco significativo. Então, todas as crianças, elas têm acesso à escolarização e na escola ela tem contato com essa norma culta. Ela tem contato com esses discursos, digamos assim, que circulam socialmente, que são autorizados, né, de certa forma. Então, essas crianças, elas têm contato com essas práticas discursivas e também, ao mesmo tempo, elas têm contato com o internetês, que é essa linguagem que eles usam, e o importante é que eles saibam diferenciar os contextos de uso de cada discurso. É importante que a escola trabalhe nesse sentido, de não negar uma linguagem que o estudante usa e que é frequente, que circula socialmente, que está estabelecida. Deixa eu me redimir aqui do que eu falei. Evidentemente que todo mundo tem acesso à escola, porque a escola é universal, mas a gente, quando sabe que vive num país onde a grande maioria, a imensa maioria dos alunos sai da escola sem entender o que está lendo, sem saber ler direito, sem entender o que está lendo, eu estou me referindo à questão da exclusão dos jovens do mundo letrado, né, ao qual muito pouca gente tem acesso. Quer dizer, você está se apegando a um conceito antigo que o senhor tem, com todo respeito, senhor Rui Lima, mas eu sou que que o mundo letrado não é online. Não é online. Certo? A língua é viva, é uma de suas características. A língua é viva, portanto, mutante, está em constante processo de transformação. Ledo Ivo, um dos meus mestres alagoano, meu conterrâneo, imortal da Academia Brasileira de Letras, deu esse depoimento sobre o internetês. Ele acha fantástico que as pessoas estejam colocando VC no lugar de você, porque ele inclusive me disse isso em uma entrevista, que era um passo lógico da evolução do Vossa Mercê de alguns séculos atrás, para o Vós Me Ser, para Vassum Ser, para você, para chegar no VC. Então a gente não pode se assustar com a evolução da língua, primeiro ponto. E segundo ponto, nunca se leu tanto quanto na internet. Nunca se escreveu tanto quanto com o advento da internet. Bom, mas já sabia o que se leu tanto na internet? Você quer que as pessoas estejam lendo José de Alencar? Não quero nada. América, o Anagrama, Iracema. Estou só fazendo uma provocação aqui para a professora e para o professor. Toda prática de leitura ela é válida, né? Toda prática de leitura ela é válida. E o jovem na internet, ele procura temas de seu interesse, assim como nós procuramos também temas que são do nosso interesse de leitura. Agora, em relação aos processos de compreensão leitora, esses sim devem ser trabalhados na escola, e os processos de compreensão leitora que se trabalha na escola, que se devem trabalhar na escola, eles são válidos para a leitura de qualquer gênero textual. Então, quando se fala, porque os jovens brasileiros, os estudantes brasileiros, eles não compreendem o que lê. Eles leem muito, mas não compreendem o que lê. É porque na escola a leitura não está sendo trabalhada da forma que deve ser trabalhada. Rui, quanto a essa questão dos contextos, eu tenho uma visão da seguinte forma. Eu e a professora Marcília, nós somos professores de universidade e a gente recebe muitos alunos que vêm do ensino médio com sérios problemas de leitura, e a gente identifica que eles não conseguem reconhecer os diversos cenários e por isso que eles não conseguem interpretar. Se eles conseguissem, se a escola preparasse a formação deles, dando bagagem para que eles entendessem os diversos cenários, eles iriam dar mais atenção também às diversas linguagens que são aplicadas a esses diversos cenários. Por que eu acredito que o internetês, vamos chamar assim, né? O internetês, ele não é uma catástrofe à língua, porque ele faz parte de um cenário.
O cenário que pode ser o cenário pessoal, o cenário de amizade, o cenário de um grupo, o cenário da própria internet, um cenário publicitário, enfim. Mas quando eu vou, por exemplo, uma carta comercial, em que o contexto comercial ainda exige, né? Por que ainda? Porque talvez aqui para, sei lá, ano que vem, 5 anos, eles mudem isso, a gente acaba mudando. O contexto comercial, ele exige uma norma culta. Eu, para me inserir nesse contexto comercial, tenho que pelo menos saber o que é a norma culta. Por isso que vale com que a escola e principalmente também os pais incentivem que os jovens conheçam a norma culta, por mais que em outros cenários eles utilizem o internetês. Conhecer as duas linguagens. Mas você acha que mesmo essas pessoas sabendo que a gramática não autoriza essa linguagem em alguns cenários, eles podem acabar esquecendo de selecionar esses cenários corretos e acabam utilizando essas linguagens porque estão mais ligados à rede do que a qualquer outro cenário? Olha, Rui, assim? Eu acredito que pode haver sim um deslize. Pode haver sim um deslize porque eu já vi, inclusive, em algumas provas até, a pessoa escreveu, por exemplo, o VC, né, ao invés do você. Eu já vi publicado em jornal. E quando eu questionei... Sim, mais uma vez... Mas as pesquisas recentes nessa área, elas apontam justamente o contrário. Né? Isso, a maioria. Que a escrita desses meios tecnológicos, elas não influenciam de forma tão direta e tão perversa como nós pensamos, né? As outras formas de escrita, né? As outras formas discursivas. Há uma compreensão, mesmo você escrevendo de uma maneira diferente na internet, há uma compreensão. Agora, o que não dá por exemplo, eu peguei, certa vez eu estava trocando SMS, e aí eu percebi que a pessoa que estava mandando SMS para mim estava utilizando totalmente essa linguagem, mas com formatos que eu não estava compreendendo. Naquele momento eu não compreendi, olha que eu sou dessa área. Eu disse assim, nossa, eu não consegui entender o que você falou. E a pessoa reescreveu o que ela disse na norma culta. Aí eu disse, não, aí já exagerou, né? Não precisava ser... Não precisava vamos radicalizar. Não são os dois opostos, né? Mas a gente tem assim, eu, por exemplo, eu tenho que me monitorar para quando eu passo e-mail para meus entrevistados, eu não usar o VC, nem o ABS no fim. Eu estou tão acostumado a usar isso no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais e tal, que eu tenho que ler. Antes de eu enviar o e-mail, eu releio. Porque já me escapou uns 2 VCs, uns 3 ABS. Não, mas eu também acho que nenhum ABS é pecado mortal também, né? O internetês é coisa ruim. Mas olha, Tá me provocando até. o que acontece é que determinadas formas de comunicação que nós utilizamos através da internet, como o próprio chat, o e-mail, né? No caso, o e-mail que nós utilizamos muito, né? Que é uma forma assíncrona de comunicação, você não usa tanto, você usa uma ou outra palavrinha abreviada. É diferente de um torpedo, né, que você recebe pela característica do tamanho da mensagem, porque isso tem uma relação com o preço, pela característica de que naquele momento a pessoa está vendo a mensagem, está recebendo a mensagem, vai lhe responder. Então isso condiciona que essa linguagem do internetês esteja mais presente nesse tipo de meio digital do que propriamente através do e-mail. Né, que nós usamos um você abreviado, né, um também abreviado, um TB, né? Então, nós usamos alguns vocábulos, nós abreviamos, mas nós não usamos, né, de forma massiva essas abreviações ou essa linguagem nos e-mails pela própria característica de sincronidade ou assincronidade, né, do meio. Legal. Vamos fazer um intervalo? A gente vai para o intervalo. Lembrando que você em casa, você ouvinte, onde quer que esteja, participa do programa, mandando perguntas, mandando comentários pelo 3066-4030. A gente volta já. Estamos de volta. São 13h29 em Fortaleza. Estamos de volta com Debates do Povo na sua FM 95.5 e também AM 1010. Estou recebendo hoje o mestre em marketing pela Universidade Federal do Ceará, é professor de marketing e comunicação da Unifor, W. Gabriel. O que é o W. Gabriel de Oliveira? W. Gabriel é um nome artístico, né? Nome de professor? A Neila Fontinella que me faz sempre essa pergunta. Você já teve um programa da Aí Neila. Eu tenho uma respostazinha pronta que é assim, ó. A resposta tá lá em wgabriel.net. Tá certo.
Quer adensar a página dele. W. Gabriel de Oliveira e também conosco. Afinal, ele é da área de marketing. Marketing fazendo o marketing dele, né? É o marketing pessoal. Estou recebendo também a professora, doutora do Departamento de Letras da Universidade Federal, Marcília Dias, e o jornalista, repórter especial do jornal O Povo, Emerson Maranhão. Lembrando que você, ouvinte, você em casa, participando do programa pelo 3066-4030, o Ednardo Santos, nosso ouvinte lá do Bom Jardim, diz que o internetês é uma vergonha para a nossa língua. O José, tá vendo? O José Alberto lá da Parquelândia diz que estão misturando o virtual e o real, além do que esses termos não são aceitos por todas as culturas. O Gaúcho lá do Montes disse: se temos que escrever certo no mundo profissional, por que não escrever direito, falar direito? Sou a favor de encurtar o caminho em textos por uma questão de saúde. Se o número de toques em um teclado for diminuído, será um favor aos meus tendões. Tá certo. O Gaúcho quer economizar tendão. Tá certo. É um direito que ele tem. A Elisa Marlene, lá do Papicu, pergunta: o que significa o que vocês disseram aí, a frase que diz que toda prática de leitura é válida e leitura na internet, qualquer leitura na internet é válida? Ela analisa, sim. Tenho coragem de dizer isso no microfone? Sim. O José Barreto, da Aldeota, ele diz o seguinte: minha impressão é que esses códigos criados por esses internautas são esconderijos para analfabetos. O Santiago do Papicu: resta saber se no momento formal essas pessoas sabem escrever certo. Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Porque como são vários contextos, cabe às escolas e também às universidades passarem essa bagagem para os alunos, para que eles saibam lidar com os diversos contextos. Assim ele vai conseguir se dar bem, não só no grupo social dele, mas também no grupo do futebol, na igreja, no colégio, na faculdade e no meio profissional também. Ele precisa lidar e passear sobre os diversos contextos. Marcília, tudo que é novo nos assusta um pouco, né? Então, essa linguagem que está sendo utilizada, ela assusta um pouco em termos de que a língua portuguesa está se deteriorando, a língua portuguesa não será mais utilizada corretamente, de forma alguma. Né? E depende do que se considera do ponto de vista linguístico correto, não é? Porque a gente tem que ver a questão das variantes que são usadas por determinados grupos sociais, e você não pode dizer que determinada forma ela é incorreta de acordo com a perspectiva da norma culta, mas aquela pessoa, ela está em processo de comunicação, ela está interagindo com outra pessoa. Comunicação efetiva. Ela se efetiva, ela está se fazendo compreender, ela é compreendida, e então, do ponto de vista sociolinguístico, isso não é erro, né? Agora, Marcília, como é que você se comunica com os seus alunos e com outros professores na universidade? Bom, na universidade, os professores da minha geração, nós ainda fazemos bastante uso do e-mail, né? Embora a gente utilize também bastante o Face, né? Como forma de comunicação mais rápida. Quando a gente quer que essa informação chegue de forma mais rápida, né, ao nosso ouvinte, ao nosso interlocutor, a gente usa o Facebook. Mas nós, professores, ainda fazemos um certo uso recorrente do e-mail na nossa troca de informação dentro da universidade. Eu atendi ao chamado do W. Gabriel, fui lá na página dele, wgabriel.net, e tem lá umas coisas, um site muito bem feito, uma página muito bem feita, diz um monte de coisa boa dele. Mas não diz o que é o W. Mas não desvenda. Não desvenda o segredo dele, não diz o que é o W. Tá lá no sobre. Tá no sobre? W Gabriel. Não tem isso aqui, não tô achando. Mas, Gabriel, qual é o aplicativo que você usa para você interagir com os seus alunos? Os alunos? Tem alguns. Vamos pegar primeiro o e-mail. O e-mail, como eu estava falando aqui anteriormente, e-mail é documento hoje, né? Então, assim, eu quero documentar algo. O nosso ouvinte não ouviu a gente dizer que o e-mail está com
está caindo em desuso. Pois só é. para contextualizar. A gente estava comentando aqui no intervalo que o e-mail estava caindo em desuso, uma curva de declínio, enfim. E aí eu comentei que o e-mail hoje é documento. A gente documenta determinadas conversas, ou enfim, através do e-mail. Bem, passado essa documentação, que aí entra até as intranets nessa história, né? As intranets corporativas, todas elas hoje funcionam como documentações. A gente vai para os instant messengers. Esses instant messengers podem ser, por exemplo, no Facebook, você vai usar ali o Facebook Messenger, ou então vai pelo WhatsApp. Eu, particularmente, faço 2 caminhos. Quando eu quero mandar um conteúdo mais longo, que tenha anexo um artigo para ser lido para a próxima aula, ou então vários tópicos, enfim, Facebook eu coloco dentro do grupo, todas as minhas turmas têm grupos dentro do Facebook. Documentar, vou para a intranet da universidade. E algum assunto rápido, ou então a foto da lousa em que eu escrevi alguma coisa, WhatsApp. Mas nem sempre eu estou no grupo do WhatsApp. Então eu peço autorização aos alunos para que eles fotografem, por favor, a lousa e distribuam entre o WhatsApp. Essa é outra característica bacana desses tempos internetais, Rui, que não se copia mais o que o professor escreve no quadro. Fotografa. Fotografas. É muito legal isso. Dói menos a mão. Economiza o tendão, como diz o nosso ouvinte gaúcho, né? Economiza o tendão, né? E você vê como as tecnologias, elas são auxiliares nesse processo de aprendizagem, né? Tenho dúvidas com relação a isso. A história de dois ouvintes. O primeiro é que não é a língua portuguesa que está sendo massacrada, assediada e tal. Acontece o mesmo com a língua inglesa, com a língua francesa, com a língua italiana. Isso é um fenômeno mundial. Não é o Brasil que tem um descaso. Não é localizado. Não é localizado. E o segundo é que, assim, por mais que doa, a gente tem que entender que não existe um mundo virtual e um mundo real. Existe um mundo só, que é um mundo que está conectado e do qual é possível se desconectar. Online e offline convivem o tempo inteiro. Não há como dissociar as duas coisas. Por mais que isso doa. Bom, já que você tocou nesse assunto, fazendo essa comparação aí entre o mundo virtual e o mundo real, eu quero perguntar ao Gabriel, que é um especialista em cybercultura, enfim. Você acha, Gabriel, que o crescimento na quantidade dessas pessoas patologicamente viciadas em internet se deve a um encantamento maior com a vida virtual do que com a vida real? Olha, é como o Emerson falou, né? A vida real e a vida virtual, elas se misturam o tempo inteiro. O encantamento com os contextos da vida do outro, né? Se a gente for puxar para esse lado, realmente se potencializa quando a gente está na internet, porque é muito mais fácil bisbilhotar, é muito mais fácil ir atrás, enfim. E é muito mais fácil também se conectar com outros que você não conhece. Eu acho que quando a gente fala de comportamento até patológico, e realmente isso tem muito, e tem estudos sobre isso, são pessoas que se conectaram de uma maneira tal, mas também tem outros problemas psicológicos paralelos, não é só por causa da internet. Na verdade, se agravou porque ela entrou numa conectividade, num excesso de visibilidade que ela não estava preparada, e aí sim causou o problema. Quanto a isso está espalhado por conta desses contextos psicológicos e sociológicos, eu acredito que a internet ela potencializa muita coisa, a começar pela comunicação. Torna as interações e a comunicação muito mais rápidas. E isso causa um problema também. Se a pessoa não souber lidar com isso, ela pode entrar numa superexposição, uma exposição muito excessiva, sem ela querer. Ela pode colocar ali algum conteúdo que ela não queria falar, errar alguma coisa e aquilo ir para centenas de pessoas e causar outro problema. Então, à medida que se avança a tecnologia, se avança também a responsabilidade da sociedade para mostrar às pessoas os riscos de se usar aquela tecnologia. Por exemplo, eu faço muita comparação com carro, com veículo. Quando começaram a fabricar os veículos, os carros, teve que se criar uma série de regras para se organizar aquilo. Senão ia ser um caos, todo mundo ia bater em todo mundo no meio da rua, não ia dar certo. Então, à medida que o número de carros foi aumentando no meio da rua, as regras precisaram ser colocadas, as pessoas precisaram ser instruídas de como utilizar aquela ferramenta, senão ia gerar um caos. Eu acredito que o uso da internet
formas de usar de maneira mais responsável tem sim que estar na escola, talvez até como uma matéria, um tópico especial das escolas, para que os alunos não se coloquem numa exposição excessiva e isso cause um problema para ele, que eles saibam utilizar a linguagem da internet dependendo do contexto, e dependendo do contexto também utilizar a norma culta. Eles precisam, talvez, de uma disciplina chamada internet. Mas não para aprender a mexer no computador, mas sim para utilizar e socializar Porque através como dela. nem sempre é uma interação face a face com o outro, né? A pessoa vê na máquina uma forma de que como se a máquina o estivesse resguardando, né? De algumas coisas. E na verdade não. Às vezes as pessoas se expõem e expõem ali a sua face, né? Para o outro. Né, e está sujeito às críticas, aos comentários. Então, tem todas essas questões que permeiam realmente o uso da internet, o uso dos sites de relacionamento. Eu acho que a gente tem que, assim, tem 2 pontos. O primeiro é que a internet não é um ser vivo à parte. Isso não existe. A culpa é da internet. Né? Quem é ela, né? A culpa é da internet, não. A internet, ela executa ordens de humanos, de nós. De seus Então, usuários. tudo que está na internet foi alguém lá que colocou. Alguém da raça humana, dessa geração, que está viva nesse período. E o outro ponto é você entender que a internet, ela só potencializa as coisas que já aconteciam antes. Porque você namora com um estranho, fazia-se isso, acho que o Rui deve lembrar, tinha um telefone que você ligava e ficava... bate-papo de amizade. Lembra disso, Rui? Lembro. Pois é, que era estranho, você falava com 30 pessoas na linha e tal. Transportou isso para a internet. Né? Essa grande polêmica agora do aplicativo Lulu, onde as mulheres comentam o desempenho dos seus ex-namorados e tal. Eu não conheço, não. Que Você não sabe disso? Não. Olha só, tem no blog semana. lá, o último post É do a blog. grande polêmica. Lulu é um aplicativo que as mulheres baixam. E onde elas anonimamente dão notas para o desempenho social, sexual e anatômico dos seus parceiros. E aí deu-se uma grande polêmica em torno disso. Gente, só migrou para a internet que elas conversavam no banheiro quando saíam juntas da mesa. Vocês achavam que ia trocar receita de bolo? Receita de luvinha de tricô? Não. Então, assim, os comportamentos ampliam, ganham mais representação com a internet. Mas a internet não inventa nada. Ganha uma dimensão social mais ampla, né? Um alcance, uma audiência. Você tá vendo como a gente aprende, né, cara? Eu não conhecia esse Lulu, eu não conhecia, não. Não conhecia o Lulu. Não conhecia, não. Mas a Elisa Marlene, lá, nossa ouvinte lá do Papicu, ela menciona aqui esse aplicativo que o Maranhão mencionou aí, o Lulu, mas ela fala de um outro também que chama Tube. É Tube? É uma outra polêmica que o Tube seria uma resposta ao Lulu, seria um aplicativo que funcionaria da mesma maneira, só que com homens dando notas para o desempenho sexual e anatômico das mulheres. Ela Mas já pergunta tem o uma que vocês decisão. acham desses aplicativos e ela pergunta também se vocês acham que esse tipo de aplicativo pode representar algum tipo de perigo para as pessoas, para os jovens. O Tube tem uma decisão agora, se não me falha a memória, de uma juíza de Minas Gerais, respaldando inclusive na lei da Maria da Penha, proibindo o uso do Tube, acho que com multa de R$10 mil por dia. Assim, mesmo, né? Mas é uma besteira enorme você fazer isso. Porque você tem o contraponto. Como é que você proibiu o Tube e não proibiu o Lulu? Vai aparecer Se a lei logo Maria outro. da Penha vale para ambos os sexos. E vai aparecer logo, se proibir, vai aparecer um outro com mais força ainda. Isso é muito Ele muda o comum nome, acontecer. ele não bota Tube, ele põe Muda o nome. A estrutura está toda pronta, né? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, a gente vai fazer mais um intervalo. Lembrando que você participa do programa pelo 3066-4030. A gente volta já. Estamos de volta, são 13h48. Estamos de volta com o Debate do Povo. Estou recebendo hoje a professora, doutora do Departamento de Letras da UFC, Marcília Dias, e o mestre em Marketing pela Universidade Federal do Ceará e professor de Marketing e Comunicação da Unifor, W. Gabriel de Oliveira. Nosso debatedor de hoje é o jornalista, repórter especial do Jornal o Povo, Emerson Maranhão.
o nosso ouvinte gaúcho lá do Montese liga de novo para o programa para perguntar o seguinte: como é que fica o caso das pessoas como advogado, juiz, acostumado a usar a internet na hora de redigir uma petição? Desaprende a escrever? Não, não é o caso. Não é o caso, porque são vários gêneros discursivos, né? Essa linguagem utilizada na internet, ela tem esse espectro de circulação e ela tem essa função social. Uma petição é um outro gênero discursivo que tem uma outra função social e tem uma outra linguagem própria. Inclusive tem uma terminologia própria, que é a terminologia jurídica. Né? Então, os discursos, eles têm essas características que lhes são próprias, que lhes são inerentes, e o que a pessoa precisa é ter contato com esses vários gêneros discursivos e saber como esses gêneros se constituem na sua forma, na sua organização discursiva, no seu componente linguístico, para que ele saiba usar adequadamente esses discursos em diferentes situações comunicativas. O nosso ouvinte Ednardo Santos, lá do Bom Jardim, diz que o internetês é uma espécie de língua do P para preguiçosos. A língua do P, a antiga língua do P. A nossa assistente de estúdio, Dani, mais rápida do que um torpedo na era digital, foi lá no site do Gabriel e descobriu que tem o seguinte lá no site dele: para efeitos de melhor entendimento, o apelido W. Gabriel vem de Wellington Gabriel. O nome foi reduzido por amigos do mercado e W. Gabriel acabou virando marca. Praticamente o internetês, né? Reduziu o nome. Eu queria fazer uma outra colocação, uma provocação para vocês comentarem, que é a seguinte: no passado, o artista pintava quadro, o músico compunha música, mas agora qualquer cidadão comum pode fazer música, pode criar quadros no computador, pode manipular com muito mais facilidade o som, criar imagens, claro, transmitir a palavra. Que cultura é essa? Que cultura é essa que está nascendo onde todo mundo pode ser um Andy Warhol? Ainda bem que você falou do Andy Warhol, porque ele já anteviu esse movimento lá atrás. Mas assim, vamos partir de um pressuposto, Rui, que no passado qualquer um podia fazer qualquer tipo de arte. Sempre foi assim. Você tinha, claro, um Michelangelo, mas quantos não pintavam naquela época de Michelangelo? O que muda, como a gente falou aqui antes, é o alcance que a internet propicia. As ferramentas, não, porque é muito fácil entrar no Photoshop, imitar o quadro e tal. A qualidade da arte não está ligada à capacidade da ferramenta. Está ligada à capacidade do artista. Da criação. Exatamente. Então, assim, é muito fácil fazer um filme, montar um filme no Movie Maker, que é um programa que tem de internet. Você tem quantos cineastas com visibilidade montando um filme em Movie Maker? Nenhum. Os grandes cineastas continuam sendo os grandes cineastas. Estaria acontecendo então, Gabriel, o que a professora Heloísa Buarque de Holanda disse no artigo dela, de que as pessoas, na verdade, estão perdendo medo de escrever publicamente. Está todo mundo escrevendo. Ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas estão criando mais. Prática, né? Estão criando mais, estão tendo vontade de fotografar. Eu acho muito bacana quando a pessoa pega o celular dela e ela consegue ter um olhar um pouco mais sensível para ambientes, para momentos específicos e fotografa aquilo, né? Quando ela pensa em fazer um vídeo, não, eu quero fotografar uma festinha, não é nenhuma foto artística, mas pelo menos ela está ali registrando e aquilo vai fazer com que ela pense no enquadramento, pense nas cores, pense na iluminação, aquela história de, tira o flash, põe o flash. Talvez isso não fosse algo que as pessoas se preocupassem e hoje elas precisam se preocupar para fazer uma foto bonita, um vídeo legal, texto também. Claro, tem aqueles textos que são textos ruins, são textos mal escritos, mas pelo menos a pessoa está tendo a ação de escrever. Agora, isso gera, digamos assim, um cenário que aí eu chamo até de infobesidade, que é muita informação, é um excesso de informação, e que você precisa ter uma curadoria de conteúdo muito bem feita para saber o que vale a pena ser consumido, o que não vale a pena. E o que não vale. Hoje, isso é o grande problema da internet, é o acesso a um número infinito, a uma quantidade infinita de informações, e o grande problema é você aprender a gerenciar
essas É informações. assim que o Google é quem é, né? O Google, ele faz o quê? Ele organiza, ele tenta minimamente organizar dentro de uma hierarquia, de um ranking de conteúdo, o que é mais bem buscado, ou é mais buscado, ou simplesmente é mais relevante, que é uma das métricas dele, né? É mais relevante do que outros conteúdos. E aí é o desenvolvimento do senso crítico do indivíduo que vai fazer com que ele selecione essa informação. Então a gente parte do princípio do desenvolvimento do senso crítico. É porque a internet tem uma característica muito positiva que raramente é comentada, né? Porque preferem tratá-la como um bicho-papão. A internet acabou com boa parte da passividade das pessoas na relação de conteúdo. Durante muito tempo as pessoas só receberam conteúdo. Hoje elas produzem esse conteúdo. E do monopólio também desse conteúdo. Sim, claro. Né? Não estou dizendo que esse conteúdo é de qualidade ou não. Isso aí vai de cada um. Mas a grande qualidade, a grande vantagem é que eu posso produzir conteúdo. Eu tenho voz. Né? E a minha voz tem alcance. Na hora que eu assisto ao capítulo final da novela Avenida Brasil, eu estou comentando em tempo real, estou dando a minha opinião sobre o que eu estou vendo na televisão. Eu não estou só recebendo aquela mensagem, eu estou emitindo mensagem também. Agora, o que vocês acham de alguns grupos na área de entretenimento que vocês estão mencionando? Entretenimento e mídia também, muitos deles ainda tentam controlar e restringir as possibilidades da internet sobre o temor de perder rentabilidade que tinham com a venda dos seus produtos, de informações. O que vocês acham que vai resultar desse embate? Bem, se a grande mídia ela consegue se apropriar desses pequenos construtores de comunicação, vamos dizer assim, né? desses blogueiros, desses músicos, dos publicitários, dos pequenos criadores de páginas no Facebook, enfim, se ela consegue se apropriar isso de uma maneira que traga mais acessos para ela, que traga mais visibilidade, que venda em paralelo o conteúdo dela, ela consegue se sustentar. Agora, se ela for para o embate, a massa é muito maior do que uma mídia de massa. Foi o que aconteceu com a indústria fonográfica, Rui. A indústria fonográfica acreditou que poderia conter a internet. Nós sabemos quem ganhou. Não é? A massa é muito maior do que a mídia de massa. Porque às vezes a gente pensa que a mídia de massa é muito forte, ela vai conseguir detonar todos esses movimentos. Na verdade, a massa é muito maior. Então, assim, se eu tenho mais um, e aí eu vejo todas as pessoas, por exemplo, que estão baixando músicas na internet. Eu quero bloquear, todo mundo agora é criminoso porque está baixando música na internet. Só que essa massa participa de um movimento que a mídia de massa está indo contra e não consegue parar. Não consegue deter de forma alguma. Vai prender todo mundo? A lógica de comércio, a lógica de negócio é que precisa se adaptar. E aí, na hora que ela faz essa adaptação... novo modelo de negócio. Um novo modelo e ver esse novo modelo como um coadjuvante, né? Num processo, digamos assim, mais ortodoxo. O que aconteceu com a indústria fonográfica? Né? Os artistas tiveram que voltar a fazer shows. E grandes turnês, grandes artistas. Você acha que o Paul McCartney veio pra cá por quê? Porque ele não vende mais disco. Ou ele levanta da cadeira dele lá na Inglaterra e vai percorrer tudo que é país, cobrando os olhos da cara que seja, mas ele não tem outra fonte de ganhar dinheiro. A fonte que ele tinha como principal fonte, que era as vendas dos seus trabalhos, mingou. Se vendia 1 milhão de discos, de CDs, hoje está vendendo 50 mil e olha lá e tudo bem, né? Vamos e a gente se pergunta por que o iTunes está ganhando tanto dinheiro. E ele vende música. Ele vende música. Por que ele está ganhando tanto dinheiro? Ele se adequa a esse movimento, oferece uma música de qualidade, um áudio com uma qualidade muito boa. Muito Poxa, boa, se o áudio preço... custa... Exato. Se o áudio custa... Eu comprei um CD no iTunes... Ele me custou, se eu não me engano, foi $6. $6 o CD, o álbum lá do artista. E era um violonista brasileiro que mora na França. E era sensacional. Eu escutei 3 músicas gratuitas, adorei o álbum e comprei o álbum. Quem é o violonista? Eu vou pegar o nome dele aqui para passar depois. É muito interessante. E outra coisa, ele tem um blog em que ele oferece um outro álbum todo gratuito. Quer dizer, ele oferece algo gratuito e diz, agora esse daqui está sendo bem trabalhado em estúdio.
Legal. O nosso ouvinte Paulo Henrique Araújo Lima, lá da Secretaria do Trabalho, manda um abraço para a professora Marcília, parabéns à professora pela competência. Quero agradecer a participação também do Israel, nosso ouvinte lá do Cocó, o Givanildo lá da Praia do Futuro. A gente está chegando ao final do nosso Debates do Povo de hoje. Eu quero agradecer a presença da professora, doutora do Departamento de Letras da UFC, Marcília Dias, agradecer a presença do mestre em Marketing pela Universidade Federal do Ceará e professor da Unifor, W. Gabriel de Oliveira, agradecer a presença do jornalista, repórter especial do Jornal Povo, meu colega Emerson Maranhão, agradecer especialmente a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer todos os dias o Debates do Povo, que hoje teve trabalhos técnicos de Djavan Rosa, assistência de estúdio de Daniele Chaves, produção de Alan Dantas, editoria executiva de Mary Lene Freitas. Direção geral de conteúdo, Arlen Medina Neri. Apresentação, Rui Lima. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã.